Olá, mulheres! Seja muito bem-vinda aqui ao nosso vídeo no canal Entre Filhas. Eu quero compartilhar com você, mais uma vez, uma palavra que Deus ministrou no meu coração, que me abençoou muito. E eu quero compartilhar essa palavra com você, que está no livro de Ruth. Eu não vou ler trechos específicos, porque eu quero trabalhar um pouco num todo, né? Essa história é muito conhecida, eu creio que você também conheça, mas eu quero conversar com você a respeito do caráter de Ruth. A palavra do Senhor, um pano de fundo que eu vou dar para vocês para relembrar. Ruth, ela é nora de Noemi, e Noemi perde os seus 2 filhos, né? O esposo de Ruth e o esposo de Orfa. E Noemi também perde seu marido. E nesse cenário de luto, Noemi, ela coloca a Ruth e a Orfa, ela libera as duas para que elas possam seguir a vida delas, para que elas possam seguir o caminho delas. No entanto, embora a Orfa tenha aceitado, tenha seguido a vida dela, não foi errado, não foi pecado, mas Ruth, ela decide permanecer. Ruth decide não abandonar Noemi num momento tão difícil. Certamente o seu coração se apegou a Noemi e ela não queria deixá-la. Ela tinha sim a opção de voltar para sua casa, de ficar com seus pais, mas Ruth, ela toma uma decisão de ficar com Noemi. E as duas, elas seguem para Belém, né, que é a cidade de origem da Noemi. E a Noemi está num momento muito triste. A palavra fala aqui no versículo 22, né, no capítulo 1, que Noemi pergunta: por que me chamam de Noemi, se o nome dela significa ditosa, e ela está ali num cenário de tanta tristeza, de tanta frustração. E elas voltam para Belém com essa tristeza, né, nesse momento de frustração. E em Belém elas começam a procurar uma forma de buscar a provisão, o sustento, né, para elas. E Ruth, a palavra do Senhor fala que Ruth, ela vai começar a colher espigas em determinado terreno, e a palavra fala que por casualidade ela acaba indo para a parte que era de Boaz, né, que sem ela saber era um parente próximo de Elimeleque, o seu ex-sogro, né, que tinha falecido. Então ela começa ali a todos os dias começar a colher ali o que caía, né, das maiores colheitas. As pessoas, os trabalhadores iam colhendo aquelas espigas e ela ia colhendo atrás aquilo que sobrava, aquilo que ia sobrando, que não era ali tão o melhor, mas era o que tinha, né? E você percebe que quando Boaz ele chega em Belém, e quando Boaz ele encontra os trabalhadores, ele pergunta: quem é aquela mulher que está ali? Quem é aquela? E os trabalhadores falam para ele sobre Ruth. Falam que desde cedo ela tem estado ali. Fala que ela tem colhido aquilo que tem caído, né, as sobras que tem caído. E o coração de Boaz, ele se comove, ele se compadece com Ruth, né? Ruth encontrou graça aos olhos de Boaz. Então Boaz, ele se aproxima de Ruth e ele fala: filha, no versículo 8 do capítulo 2, ele fala: filha minha, não vá colher em outro campo, nem tampouco passes daqui para o outro lado. Fique aqui com as minhas servas. Quando tiveres sede, vá às vasilhas e bebe do que os servos tirarem. E a palavra do Senhor fala que Ruth começa a olhar para dentro das limitações dela e fala assim: por que tu fazes isso comigo? Por que te parece bom fazer isso comigo? E ele fala no versículo 12: o Senhor te retribua, o Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa, porque você saiu da sua terra, você saiu de onde você veio, de onde você nasceu, e você veio buscar aqui refúgio debaixo das asas do Deus de Israel. A palavra do Senhor nos deixa claro o quanto Boaz admirava essa postura de Ruth, porque ela tinha a opção de não ir. Ela tinha a opção de ficar em Moabe. Ela tinha a opção de ficar com a família dela, que era um local certo, que era um local seguro, que ela sabia exatamente já tudo o que estava acontecendo, sabia que tinha como conseguir provisão para ela.
mas ela decidiu abrir mão. E Boaz, ele reconhece isso. E o Boaz fala que existe uma recompensa para ela por causa da escolha que ela fez. Muitas vezes nós não precisamos apenas renunciar ao pecado. Deus vai colocar algumas escolhas para que a gente possa fazer. E essas escolhas, elas vão definir o nosso futuro. Se ela tivesse ficado, ela não ia desfrutar do que agora ela vai desfrutar. Boaz, ele é o resgatador de Ruth. E a Boaz, ele representa, ele aponta para o próprio Jesus Cristo em nossas vidas. O próprio Jesus que nos resgatou com um preço tão alto. Boaz fala para Ruth, é interessante que Boaz fala para Ruth que existe um outro parente que é ainda mais próximo de Elimeleque do que ele. E que ele precisa antes comunicar a esse parente sobre essa possibilidade dele resgatar, né, a Ruth. E o Boaz se empenha, né, em procurar esse resgatador. Só que esse outro resgatador, que tinha prioridade, ele não aceita ser o resgatador de Ruth. A cultura da cidade fala que aquilo que no caso Ruth teria que dividir com o seu resgatador. E o que o resgatador tinha também teria que ser dividido com a Ruth. Só que Ruth tinha pouco ou quase nada, né? Então, quando esse homem ele descobriu que ela tinha pouco, para ele não era interessante dividir o que ele tinha, porque ele tinha muito, né? Então, Boaz, ele assume o papel de resgatador. A religião, ela não te aceita com poucas coisas. A religião te exige muito. As pessoas te exigem muito. E Jesus, ele olha para você e ele fala: o que eu tenho é suficiente. O que eu tenho é suficiente para que nós possamos manter uma aliança. O que eu tenho é suficiente para te trazer provisão, proteção, amparo. E é isso que Jesus nos fala. É isso que Jesus nos diz. Não importa o pouco que você tem colhido hoje, mas fica ali no campo, fica ali perto do teu resgatador, fica ali porque no tempo certo, no tempo oportuno, o Senhor, ele vai fazer transbordar os teus celeiros. Fica perto dele, porque ele sabe o momento certo, ele sabe a estratégia certa de te entregar aquilo que é seu. A palavra do Senhor nos fala que Boaz, ele resgata Ruth. A palavra do Senhor nos fala que mais pra frente Ruth, ela dá um neto, né? Digamos assim, para Noemi. E esse neto, ele representa a alegria de um novo tempo na vida delas. Que você, que nós possamos ser como Ruth. Que nós possamos olhar não para o pouco que nós temos desse momento colhido. Que talvez você esteja querendo buscar provisão em outros lugares. Talvez você tenha procurado proteção em outros lugares. Talvez você tenha procurado o amparo, o amor em outros lugares. E você tem se afastado dos campos do teu resgatador. Então a palavra que eu te deixo hoje é: volta, fica ao lado do teu resgatador, que no momento certo você irá colher muitos e muitos frutos. Essa é a promessa que Deus tem para nós. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa te abençoar e que você lembre sempre que você possa permanecer ao lado do seu resgatador. Não importa se você está colhendo pouco, não importa se você vai colher muito, mas você permanece ao lado dele. Que Deus nos abençoe.